conselhos que a palavra do Senhor está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós formos reparar, meus amados irmãos, o versículo que antecede este, a palavra vai dizer também: aconselho-te que de mim compres ouro aprovado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Meus amados irmãos, nós estamos vendo algo que muitas vezes as pessoas só veem pelo lado material. E nós temos que ver estas coisas, meus amados irmãos, pelo lado espiritual, porque muitas vezes todos nós sabemos que Jesus falava por parábolas e muitas vezes era necessário as pessoas indagá-lo novamente. Podemos até citar o exemplo de Nicodemos, que sendo uma pessoa tão sábia, sendo um homem formado, quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, ele, com a sua ignorância com relação ao reino de Deus, à espiritualidade, ele perguntou para Jesus se era possível o homem entrar na madre da mãe para tornar a nascer. Louvado seja o nome do Senhor. E foi aí que foi necessário Jesus, com a sua imensa sabedoria, a sabedoria que não há outra igual e nunca jamais haverá. Então ele passou a ensinar a Nicodemos que o nascimento que Jesus estava falando era o nascimento do novo batismo, era o nascimento da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós prosseguimos para muitos outros conselhos. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no verso 19, aonde a palavra de Deus ela vai dizer da seguinte forma. Eu gosto de dizer, meus amados irmãos, olhando para o versículo, para que não saia nenhuma vírgula a mais ou a menos, porque lá em Apocalipse está dizendo que não se pode acrescentar e nem diminuir um traço e nem um tio do que está escrito nesta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós colocar a palavra mãe e tirar o tio, acabou a mãe, né, irmãos? 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, isso é uma coisa, meus amados irmãos, que Deus, Ele colocou sobre a minha e a sua responsabilidade, a vida e a morte, para que nós possamos escolher. A escolha é minha e sua. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, muitas vezes nós erramos. Eu acredito que os irmãos aqui não sejam desta forma, mas eu já tenho visto, meus amados irmãos, algumas pessoas que se dizem ser crentes, mas já está com mais de 15, 20 dias, um mês que não pega na Bíblia Sagrada, está lá toda empoeirada. Muitas vezes as pessoas têm uma mania de falar da religião A ou B, porque são religiões que colocam uma Bíblia lá em cima da estante. Aleluia! E parece que aquela Bíblia vai defender alguma coisa sem a pessoa vasculhar, sem a pessoa procurar o que ela ensina para cada um de nós. Ela sozinha, parada, sem ninguém observá-la, sem ninguém estudá-la, ela não tem efeito algum. Meus amados irmãos, quando você está assistindo televisão e olha para um jornal, para um noticiário, ele não serve para nada, apenas para que você tome conhecimento do que está acontecendo por aí. Mas a palavra de Deus, ela é diferente. A palavra de Deus, ela molda em nós valores. E nós temos que observá-la criteriosamente, para que nós possamos adquirir aquilo que Paulo falou. Observai todas as coisas, mas retende apenas o bem.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos digerir tudo que a Bíblia diz, meus amados irmãos, porque até no louvor da mocidade diz, né? Eu fiquei aqui observando. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que graças a Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos tem aberto a nossa mente e nos tem dado um pouco de sabedoria para que nós possamos discernir que existem coisas aqui na Bíblia Sagrada que não são exemplos para nós. Aleluia. E vai muito mais além, meus amados irmãos. Além do adultério que ele cometeu, Davi, eu não sei se os irmãos conhecem bem a história dele, mas ele teve mais de uma mulher. Além do adultério, ele teve 6 mulheres, ou foi mais. Eu não estou bem lembrado, mas bem criteriosamente eu olhei e vi 6. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, são exemplos que nós não devemos ter para nós. Lá na epístola de Paulo aos Timóteo, quando ele está dando as instruções para os obreiros do Senhor, ele diz que o obreiro tem que governar bem a sua casa, ser esposo, marido de uma só mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, voltando para Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, nós temos o direito de escolher. Foi Deus que deixou o livre-arbítrio para que nós possamos escolher se nós queremos a vida ou a morte, se nós queremos a bênção ou a maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também disse lá em Coríntios que nós devemos fazer um exame a nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. E assim como deste pão e beba deste cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, somos nós que temos que nos policiar. Somos nós que temos que vigiar com relação ao nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Louvado seja o nome do Senhor. No Antigo Testamento nós vimos muitas coisas que algumas pessoas quiseram até entrar perguntando para Jesus, querendo fazer alguma confusão sobre o que Jesus teria vindo fazer, perguntando se ele queria desfazer os mandamentos da lei de Moisés. Aleluia. E Jesus disse dessa forma: olha, eu não vim aqui rogar a lei, mas cumprir. Mas existem alguns momentos, meus amados irmãos, em que Jesus consertou algumas coisas que estavam fora do lugar. Na lei de Moisés, as mulheres que fossem pegas no ato do adultério eram apedrejadas. Quando chegaram na presença de Jesus, foi um motivo para que eles pensassem que ia pegar o rei, que ia pegar o mestre, que ele ia falhar. Mas a sabedoria aqui, há pouco eu disse que toda a sabedoria está sobre o seu domínio. Ele usou naquele momento. Porque quando ele disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Meus amados irmãos, aqueles homens pensavam que Jesus ia dizer assim: mas essa mulher estava adulterando com quem? Cadê a pessoa que estava adulterando com ela? Tem que apedrejar os dois. Jesus foi muito sábio, meus amados irmãos, porque ele disse na sua palavra: eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E se ele tivesse dito naquele momento que tinha que apedrejar o homem também, ele estava entrando em contradição com a sua própria palavra. Por isso que eu digo, meus amados irmãos, nós não temos que seguir o exemplo de Davi. Nós não temos que seguir exemplo de muitas pessoas que nós vemos aqui na Bíblia. Mas o único que é o espelho para mim e para você é Jesus de Nazaré. Procuraram qualquer falha em Jesus, meus amados irmãos, para que pegasse ele em alguma falha. Mas a perfeição continuou desde o princípio e nunca se apartará dele. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, Aleluia. a palavra de Deus, ela diz: ser, pois, zeloso e arrepende-te. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o zelo é a coisa mais necessária na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas e muitas vezes nós já temos visto pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo. Muitas vezes nós vimos pessoas que falavam em línguas estranhas, hoje não falam mais. Aleluia. Meus amados irmãos, muitas vezes perdem o zelo pela obra do Senhor. Eu, muitas vezes, trabalhando na minha profissão, eu prefiro adquirir para trabalhar comigo pessoas que tenham o cuidado de, quando terminar o trabalho, lavar aqui ali a colher, lavar a pá, lavar o carro de mão. Isso chama-se ser zeloso. Todo e qualquer padrão que as pessoas vão trabalhar, eles exigem que a pessoa seja zelosa. Meus amados irmãos, se na vida material existe este cuidado, muito mais na vida espiritual, porque a vida espiritual, meus amados irmãos, não é brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, meus amados irmãos, ele habita 24 horas em nossas vidas. Glória a Deus. Construí muitas casas por aí, mas, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, ele não habita em casa, em templo feito por mãos humanas. Louvado seja o nome do Senhor. Apenas a casa que não foi feita por mãos humanas foi a minha e a sua carne, porque foi feita por Deus lá no início da criação dos séculos, quando ele fez o homem. Louvado seja o nome do Senhor. A medicina estuda, ela se renova, se moderniza, mas nenhum cientista foi capaz de descobrir uma forma de fazer com que enxertasse algum pedaço de carne feito no pó da terra na carne humana. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção, meus amados irmãos. Os médicos, eles tiram um pedaço de carne de alguma parte do seu corpo e colam em outro lugar, mas da terra ele não consegue fazer, ele não tem uma matéria-prima que ele possa buscar, para que ele possa executar o seu trabalho, por mais inteligente, por mais sábio que esse médico seja, mas ele não consegue, porque isso não ficou para o homem. Tem coisa que é mistério do céu, e o mistério do céu não se revela nunca, jamais, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, nunca vimos alguém tão zeloso pela obra do seu próprio Pai como o nosso Mestre Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 2, nós vimos aonde Jesus, para purificar o templo de Deus, e ele preparou, meus amados irmãos, um azorrague. Ele preparou um chicote de cordéis com várias tranças. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele chegou na casa de Deus, que ele encontrou aquelas pessoas fazendo da casa de Deus um covil de ladrões, uma casa de venda, meus amados irmãos, Jesus ficou valente. Jesus espatifou tudo, colocou o boi para fora, a ovelha, disse para os cambiadores, aqueles que vendiam pombas: ó, tirai eles daqui, não façais da casa de meu pai casa de vendas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, isso nos mostra o quanto nós temos que ser zelosos pelo nosso próprio corpo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de
Deus que habita em nós. Muitas vezes, meus amados irmãos, eu tenho visto pessoas dizer em muitas orações: ora, Senhor, se faz presente aqui neste lugar. Meu amado irmão, não diga mais isso, porque Deus já está presente com você. Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Não é para você pedir para Ele vir mais não, porque Ele já é para viver 24 horas em nossas vidas, meus amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Grande ao teu Então, meus amados irmãos, da glória. os discípulos, quando Jesus estava fazendo aquelas coisas, os discípulos se lembraram: olha, o zelo da tua casa me devorará. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós somos sabedores de que todos nós somos falhos. Aleluia. Mas como é que o zelo da casa do Senhor vai devorar uma pessoa, meus amados irmãos? Quando você sai da presença de Deus, quando você deixa de andar nos caminhos do Senhor, em comunhão, quando você começa a entristecer o Espírito do Senhor, neste momento, meus amados irmãos, você está prestes, oh aleluia, você está prestes a sair da casa do Senhor, porque o oleiro ele vai chegar e vai limpar toda a eira. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele não habita onde há sujeira. E se você, meu amado irmão, estiver na casa de Deus cheio de sujeira, o Espírito do Senhor, ele vai limpar. E se você não se consertar, olha, a palavra diz: arrepende-te. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso. Então, cabe a parte de nós nos zelarmos, de nós nos purificarmos. Louvado seja o nome do Senhor. E depois, meus amados irmãos, vem a outra parte: arrepende-te. Então, meus amados irmãos, se você ainda não está limpo, é hora de você se arrepender, é hora de você se voltar para Jesus, é hora de você pedir perdão a Deus por tudo aquilo que você antes estava fazendo que desagradava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, eu já disse antes, hoje, que o Senhor não veio para julgar o mundo, mas para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E isso não é para as pessoas que estão lá no mundo. Esse conselho é para você que está dentro da casa de Deus. Arrepende-te. Compre ouro provado no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Vestes brancas, o que é isso? A vestes brancas, meus amados irmãos, é para que você esteja limpo, para que alguém olhe para você e não veja nenhuma mancha, para que a pessoa não veja, não olhe para você e tenha de que falar: o irmão está lá na casa de Deus, mas ontem ele estava lá no campo jogando bola e disse um palavrão que nem os incrédulos diz. Louvado seja o nome do Senhor. São manchas que atingem a imagem do cristão e da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o que nós estamos vendo nos últimos dias são muitas denominações que não levam nem o nome de igrejas, não levam nem o nome sequer do Senhor e Salvador Jesus Cristo para expor em primeiro lugar, mas fazem ao contrário do que a palavra diz. A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós vemos muitas pessoas pregando apenas a prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor, colocando em pauta em primeiro lugar a prosperidade. Mas nós temos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas, meus amados irmãos, virão por acréscimo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero neste momento
já começar a agradecer a Deus em primeiro lugar por este momento em que Ele me permitiu trazer aqui esta palavra. E quero dizer para os amados irmãos que sempre estarei disponível, sempre que puder, e que eu puder vir cooperar com o trabalho aqui, estarei, em nome de Jesus, disposto a fazer aqui a vontade de Deus. E também quero dizer para os irmãos que em nossa congregação nós também estaremos de braços abertos. É um prazer e uma alegria muito grande ter esse intercâmbio, fazer essa ponte, aonde nós aprendamos com a igreja aqui em Oiticica, e que a igreja também possa aprender algo através das nossas vidas lá também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus possa falar mais alto ainda aos nossos corações, e que Ele possa nos dar mais sede de ler a palavra de Deus, mais sede de justiça, mais sede de ser mais santos na sua santa e gloriosa presença. Então, desde já, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e rogo as vossas orações a favor de minha família.